Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, arqueologia e hoje eu trago um amigo especial. Aliás, chamá-lo de amigo até diminuir a relação que já está existindo entre nós. Meu irmão, Rabino Ventura, muito obrigado por estar com a gente aqui. Nós Eu vamos que bater um agradeço, papão meu irmão aqui. querido. Muito obrigado. Está com sua esposa também, a Marcela, que está ali nos esperando também. E a gente já teve até uma tarde agora no museu, né, para ver várias coisas ali. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vimos no museu e sobre a vida arqueológica, a relação da Bíblia, das Escrituras. E foi tão legal, porque, assim, primeiro, você poder falar de escritura, de Tanar, com o rabino, com um grupo de judeus ali. Então, a gente fazia as relações do hebraico com o texto traduzido, foi muito, muito especial. E a gente deixou o grupo lá e viemos agora bater esse papo com vocês aqui. Então está na hora, agora, de você chamar sua mãe, sua tia, todo mundo para assistir esse bate-papo aqui, que eu vou perguntar muita coisa para o Rabino Ventura. Muitas pessoas não sabem o que é um rabino, o que é o judaísmo. Olha, já vou antecipar para você algumas pérolas para você entender a conduta dessa conversa. O cristianismo que eu professo nasce do judaísmo. Os primeiros cristãos eram judeus. E tudo que nós temos de Novo Testamento, com provável exceção para Lucas, mesmo assim não é uma certeza absoluta, com provável exceção para Lucas, todo o Novo Testamento foi escrito por judeus. Paulo era judeu. Jesus de Nazaré era judeu. Então, o que é essa cultura judaica? O que é que nós podemos aprender dela até para repensar a nossa própria fé? E, além disso, outras questões a mais sobre o que está acontecendo hoje em Israel, etc. Ventura, eu acho que você pode começar com uma coisa que chama bastante atenção, pelo menos quando eu te conheci. Ventura. Eu sei que esse nome tem uma relação com a história do Brasil, com alguém importante lá da família portuguesa. Conta para mim um pouquinho da história do Ventura e das suas raízes judaicas aí. Tem uma... Bom, em primeiro lugar, é um grandíssimo prazer estar com você aqui, te encontrar novamente, ter vindo com algumas pessoas da nossa comunidade aqui visitar o museu, foi realmente sublime. Eu ia te falar algumas coisas aqui vindo no caminho, eu falei não, são coisas muito, muito bonitas, sentimentos muito profundos, e eu vou guardar para falar no podcast. Em relação ao meu sobrenome, realmente é um sobrenome que tem uma relação paralela com a história do Brasil. A minha família paterna, ela é muito interessante do ponto de vista genético. Eu fiz o exame de DNA e ela confirma muito do que eu sabia sobre a história. Vai aparecer Israel, vai aparecer toda aquela região, vai aparecer Mesopotâmia, que é da onde... Para quem sabe, Mesopotâmia e Iraque, hoje. Né? A região do Iraque, Síria, talvez... Vai aparecer Suméria. Suméria, quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, é a história de Abraão, Mesopotâmia, Sara, é toda essa história, né? E ela vai pegar desde o Irã, desde a Pérsia, passando por Israel, até todo o norte da África e até o Marrocos. Uhum. E na Europa vai chegar na Itália. E é aí que a história do Brasil vai se juntar com a minha história pessoal. O meu sobrenome é Ventura, o meu sobrenome materno é Pinchovski. E Ventura é o sobrenome que ele vai remeter até a Itália. Antes da Itália, não sei. E se explica no Museu da Diáspora em Israel que o fato de judeus terem escolhido o sobrenome Ventura, que não era um sobrenome exclusivamente judaico, é porque quando se escreve ele em hebraico, ele se torna igual o termo Ben Torá. E Ben Torá significa o estudioso da Torá. Ou literalmente o filho da Torá, mas é aquele que é apaixonado por ela, né? O estudioso da Torá. E também significa mazal, sorte e etc. Né? E é uma história muito interessante mesmo. Há cerca de 2 anos atrás, eu recebi um chamado muito curioso de ser o primeiro rabino na Sicília, depois de 531 anos da expulsão dos judeus da Sicília.
Sicília, para quem não sabe, é uma ilha, que eu vou falar que é no sul da Itália, e eles vão falar, no, non siamo italiani, siamo siciliani. A Itália que está no norte da Sicília. É isso, é. E foi extremamente, foi uma experiência, assim, muito poderosa, à medida em que eu comecei a estudar mais a respeito de como a minha família chegou de Israel, provavelmente entre aqueles judeus escravizados com a destruição do templo. Eles foram para uma cidade que eu não lembro o nome agora. Na Sicília. Mas é uma cidade assim bem na costa, onde a gente vai ter, de acordo com os mitos e as lendas da cidade, a primeira colônia de judeus que chegaram de Judá logo depois do templo ter sido destruído. Puglia. Puglia é o nome da cidade. E o meu DNA, entre alguns lugares, vai dar em Puglia. E eu fiquei, assim, muito surpreso com essa história toda. E bom, quem me chamou para ocupar o cargo de rabino-chefe da cidade de Catânia, acho que até hoje eu sou oficialmente o rabino-chefe da cidade de Catânia, foi um grupo de judeus descendentes dos judeus Anussim, dos judeus forçados pela Inquisição. Que a gente também chama de cristãos novos. Né? Cristãos novos. E que são descendentes dos judeus que foram convertidos à força e que ficaram na Sicília 531 anos atrás. A minha família saiu da Sicília naquele período. E foram para outros lugares na região, foram para a Grécia. Já estavam tendo o nome Bentura, ou Bentorá, ou Ventura, ou ainda não? Eu realmente não sei, mas o que eu sei é que a gente tem lápides com o sobrenome Ventura do século, se eu não me engano, XVI. Tá. Ok? Então é mais ou menos esse período. Que é o descobrimento do Brasil. Exatamente, isso é muito importante. Então eles vão para a Grécia, para uma ilha chamada Corfu, que uma grande parte deles eram judeus, e da Grécia para o Egito. E o meu pai, do Egito, ele vem para o Brasil. Onde que isso vai bater com a história do Brasil? Os judeus são expulsos ou convertidos na Sicília por causa de um decreto feito pelos reis da Espanha, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Eles fazem um decreto dizendo que quem é judeu não vai mais poder viver na Espanha a não ser que se torne católico. Ou, tchau. Uma grande parte daqueles judeus foram para Portugal, porque é vizinho. Muito bem. Quando eles chegam em Portugal... Era Dom João... Era Dom João. Isso. Quando eles chegam em Portugal, Dom João fala, eu tenho uma oportunidade agora de ganhar dinheiro com os judeus, né? E aí ele começa a cobrar muito dinheiro daqueles judeus para poderem ficar em Portugal. E Portugal já tinha uma comunidade antiquíssima judaica ali. Eu não lembro os números exatos, mas nessa época parece que um percentual de 2 dígitos de Lisboa eram judeus. Sim, de acordo. Quando eu digo 2 dígitos, estou falando alguma coisa em torno de 30%, 40%, alguma coisa assim. Exato. Tem um historiador que ele se chama Isaac Isaacson, que ele escreveu a respeito. Ele disse que naquele período, com essa vinda de todos os judeus da Espanha para Portugal, se somando à comunidade portuguesa, 1/3 de Portugal era constituída de judeus. Isso está tudo documentado, gente, num lugar em Portugal chamado a Torre do Tombo. Esse tombo não é porque ninguém tomou um tombo, não. Porque tombo é que estava tombado os documentos. Então, muitos ali eram judeus que você nem imagina. Pedro Álvares Cabral. Eu vi um vídeo seu esses dias. Exatamente, judeu. Aí não necessariamente de Portugal, mas o Maurício de Nassau, que tem a ver com a história do Brasil, é Holanda, mas era judeu também. Então, nós temos muitos judeus que ficaram ali em Portugal. Fernando de Noronha era judeu e eu vou contar fofoca para você. Olha, eu conto a fofoca. Agora ele fez o sotaque ainda de português, não é daquele judeu que fala português, mas assim... Esse é da minha família materna, dos judeus da Polônia. E eu vou contar para você um fofoca. O Fernando de Noronha, que dá o nome para a ilha... Você sabe que minha lua de mel foi lá, né? Fernando de Noronha. Exatamente. Muito bom, lugar inspirado. Ele era judeu e ele era genro do Cabral. Alguém já me falou isso, ou o Cabral, eles tinham um parentesco ali. Eu vou pedir desculpa a vocês, a gente tá gravando aqui
mas alguém está justamente nesse momento fazendo Uma escavação uma arqueológica. escavação aqui. Eu acho que vai vazar. Você consegue talvez conversar lá, ô, David? Vamos ver se ele aceitar e parar bem. Senão a gente não sabia, Sim. né? Agora, o que vai acontecer naquele período? Você vai ter um rei chamado Dom Manuel Venturoso. Olha que ironia, o meu nome hebraico é Immanuel Ventura. Eu sou um xará daquele homem lá. Mas você sabe que tem documentos antigos, por isso que me chamou a atenção, onde ele é chamado Manuel Ventura. Ventura? Escrito Ai, ai. Ventura. Então ele é meu xará completo. Esse eu Em nunca tinha ouvido documentos falar. antigos. Manuel Ventura, Uau. Venturoso era o apelido, mas com o nome de Ventura. Por isso que me chama a atenção essa forma de escrever. Meu aba, meu pai. Bem, então o que acontece? Aquele Dom Manuel Venturoso, ele tem a ideia, ele é o sucessor do Dom João, e ele tem a ideia de se apaixonar pela princesa da Espanha. Não porque ele estava apaixonado pela princesa, mas porque ele achou que o irmão daquela princesa era bastante frouxo, que era um cara doente, que ele ia morrer, e aquela princesa ia se tornar rainha da Espanha. E ora, pois, seria uma coisa maravilhosa, porque ele herdaria os dois reinos e ele unificaria a Espanha e Portugal. E aí o que ele faz? Ele vai pedir a mão da princesa em casamento. E aí Isabel de Castelo e Fernando de Aragão dizem, por supuesto, não há problema, pero com uma condição. Você vai casar com a nossa filha desde que você expulse os judeus de ou Portugal. converta eles ao catolicismo. Isso aqui é a história de uma grande parte das pessoas que está assistindo, inclusive parte da história ancestral do Exatamente. nosso O meu querido Rodrigo Pereira Silva. Vem justamente disso aí. Muitas famílias de judeus já estavam vindo com essa tradição de mudar nomes, porque era uma maneira até de se proteger. Não só em Portugal, na Europa como um todo. Muitos judeus mudavam o nome judaico da família para se proteger. E uma coisa que me chama bastante atenção é a engenhosidade, no sentido positivo da palavra, que o judeu fazia para sobreviver a esse ambiente inquisitório, a gente vai falar daqui a pouquinho de antissemitismo, tá? Mas eles tinham que fazer verdadeiras ginásticas para sobreviver sem perder a identidade. Então, um exemplo. Muitos judeus guardavam o Shabat escondido no Brasil. Muitos. Mas as crianças eram inocentes. E uma das maneiras de marcar o início do Shabat é pelo aparecimento das estrelas. Desculpa. O fim do Shabat. O início é pelo pôr do sol. Pelo pôr do sol. Isso. E o fim das estrelas. Isso. E as crianças, Shabat apontava. Para saber que acabou o Shabat. Tem 3 estrelas, uma perto vizinha, da outra, acabou o Shabat. A vizinha vai saber. Aí então, pai, olha, não pode apontar para a estrela. Não, mãe, por quê? Eu só quero mostrar o Shabat. Não, é porque senão vai nascer verruga na ponta do dedo. Isso. Então você vê de onde vem algumas tradições. E várias expressões que usamos em português, por exemplo. Tem gente assistindo aí que é do Rio Grande do Sul, quando o pessoal fala assim, mais que judiação, mais que judiaria. Judiaria era o nome do bairro dos judeus. Mas judiaria não era simplesmente o nome do bairro dos judeus, como você tem hoje, sei lá, Chinatown nos Estados Unidos, que é uma pequena China. Judiar passou a ter a forma antissemita de fazer o que não presta. Ah, que papel de judeu, você está judiando de mim, você está judiando. Então, hoje, num mundo de tão politicamente correto, a gente deveria repensar, então, esses termos aí, judiar, que vem desse sentido. Então, quando ele está contando aqui essa questão da família dele, vocês veem que é uma família de ping-pong. Sai lá da região da Judá, passa pela Pérsia, passa pela Sicília, pinga pela Itália, vai parar em Portugal, de Portugal para o Brasil e tudo mais. Os judeus ficaram pingando mesmo. Tanto é que criou-se na Idade Média, novamente, não como elogio, mas como pejorativo, o mito do judeu errante. Repito, era falado de maneira, o judeu é errante, que é isso com todos os povos. Realmente, eles não tinham o país deles, não tinham o Estado de Israel. Eles ficavam vivendo em todos os países, eles tinham que criar mecanismos para sobreviver naquele país e manter a sua identidade. Isso me chama bastante atenção porque, por exemplo, apenas fazer uma comparação, tantos brasileiros que vão morar nos Estados Unidos e reclamam, pois eu sou brasileiro, mas meu filho já é americano, porque ele só fala inglês, não quer saber de nada da gente e tudo mais, e vai...
o judeu ainda mantinha as raízes judaicas. E eles ficavam pingando de lugar em lugar e vinham para cá, muitas vezes porque a perseguição iria empurrando-os. E um dos mecanismos da engenhosidade que o judeu fez para sobreviver é ocultar o sobrenome ancestral. Vou dar um exemplo para vocês, para mim esse é um dos mais clássicos. A palavra terra, em hebraico, Aretz. Eretz, ou Aretz, quando você coloca o artigo, vira Aretz, né? Eretz, mas aí Haaretz. Haaretz é a terra de Israel. É interessante, você fala Haaretz é a terra de Israel. É Israel. É Israel. É igual o Rodrigo Silva, é o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva. Haaretz é a terra de Israel. Você nem precisa falar Haaretz Israel, você fala Haaretz, já sabe que é Israel. Tav é a última letra do alfabeto. É equivale ao nosso Z. Isso. Aí, de onde que você é? Para não mentir, eu falo assim, eu sou de Tav Haaretz. Eu sou da terra distante. Tav Haaretz. Ele é da terra de Tav Haaretz. Tavares virou... E Tav também tem Tavares. o sentido de Tov, boa, terra boa. Terra boa. É. Virou Tavares. Vou te contar outra, que para mim é a mais interessante de todas. Espero que o pessoal que está acompanhando aí consiga visualizar. Tinha uma família chamada Benveniste. Essa família é originária do irmão de Moisés, de Arão. Então eles vão ser Itzhar, isso está na Torá, Itzhar. Itzhar significa aqueles que lidam com as azeitonas com azeite. Com o passar do tempo eles vão ser Benveniste na Espanha. E depois, com a perseguição Espanha e Portugal, eles precisam escolher um sobrenome diferente. Mas como é que eles podem manter, por um lado, registrado na sua família, a sua origem levita, porque eles são descendentes do irmão de Moisés, e Moisés também era um levita e etc. Como é que eles podem manter essa origem no sobrenome? Eu faço um desafio aí para quem está assistindo. Como é que vai manter isso no sobrenome? Então, qual é o sobrenome português, obviamente também brasileiro, que pode remeter a uma origem levita? Vamos lá. Em português? Em português. Eu vou dar uma dica. O nome de uma árvore que tem a ver com azeitona. Sim, oliveira. Oliveira, muito bem. Então, o fato é que tiveram vários judeus que eram descendentes dessa família Itzhar, que eram descendentes da família de Moisés, de Arão e etc., que eles adotam oliveira. Agora, presta atenção, Rodrigo, que fantástico que é isso. Como que escreve oliveira em hebraico? Aleph, Vav. Até aqui, tudo bem. Próxima letra. Vai. Oliveira? Vai. Zayt, Não. Oliveira. Aleph, Vav, O. Lamed. Ah, sim, você está colocando oliveira mesmo. Eu estou pensando em hebraico. Eu quero mostrar como meu amigo pastor fala hebraico. Eu estou falando em hebraico. Então, bom, em hebraico seria o Aleph, Lamed. Não. Aleph, Vav. A Vav, tem o O, né? Pronto. O, Vav, depois o Lamed. Começa agora, tá? Lamed, anota. Lamed. Vav de novo. Yud. Para. Lamed, Vav, Yud. Que palavra hebraica forma? Levi. É verdade. Olha que fantástico. É verdade, Levi. Fantástico. É verdade. Maravilhoso. Isso significa muita coisa para muitos brasileiros. Isso significa que todos os brasileiros de sobrenome Oliveira são oriundos da tribo de Levi? Não, mas muito certeza são. E os Cohen? Cohen. Cunha. Pois é, porque o que eu estou perguntando isso aqui para ele, gente, porque Cohen ou Cohen, porque às vezes tem um probleminha com o hebraico, dependendo do que você fala, porque tem o judeu americano, tem o judeu sefaradita, tem o judeu askenazi, e muitos desses nem falavam hebraico no seu cotidiano, eles falavam mais Yiddish, ou ladino, ou alguma língua, e o hebraico era mais para liturgia, estudo da Torá, aquela coisa toda. E alguns até hoje, eles evitam falar o hebraico, porque consideram uma língua sagrada, eu não vou usar essa língua para vender Kodesh. Exatamente, eu não vou usar hebraico para poder comprar banana. Então eu prefiro usar outra língua. Mas quando você vê, por exemplo, judeus americanos pronunciando o hebraico, eles pronunciam às vezes diferente do judeu israelense. E aí, por exemplo, o rei, às vezes eles pronunciam o rei, eles pronunciam às vezes gutural, não gutural. Então você pode às vezes pronunciar Elohim
o Elohim. É. Não é isso? No hebraico, a letra, o H aspirado, que é igual o Hey, ho, how are you? Some para muitas pessoas. Então, aí você pode falar Cohen ou Cohen, como falou a forma portuguesa ficou cunha. Só que Cohen, nas Bíblias em português, tá horrível, eles traduziram por coatitas. Tá, em português como coatitas. Não sei por que traduziram assim. Confundiram com Kehat. Pode ser. Porque pode olhar lá na Bíblia, tá coatitas, algumas assim. Que é um absurdo, né? Porque Cohen significa sacerdote. Sacerdote. Aí fala os coatitas, a tribo dos coatitas, dos sacerdotes. Mas é Cohen. Então, muitas famílias que têm sobrenome Cohen dizem que eles são também da tribo de Levi. Por isso que eu perguntei para ele. Cohen é da tribo de Levi. E os Cohen também seriam da mesma tribo dos Oliveiras? Seria apenas uma outra forma de camuflar o sobrenome? Sim, porque quando a gente pega, em primeiro lugar, para a gente entender as tribos, muita gente me escreve, Rabino, de qual tribo eu sou? Eu sou Tavares, eu sou Oliveira. Eu falo, pera, somos todos Judá. Quando a gente tem a conquista das 10 tribos do norte pela Assíria... 722 antes da Era Comum. Isso, aquelas 10 tribos elas acabam meio que se perdendo do povo. Apesar de que vários com certeza foram para Judá e se misturaram com a tribo de Judá. Alguns de Simeão estavam ali na tribo de Judá. Sim, Benjamim, Levi, exato. Mas a grande maioria é Judá, por isso que o nome do povo é judeu. Ou seja, pessoal, até Nabucodonosor, você tinha... Não, um pouquinho antes. Até essa destruição das tribos do norte, você perguntaria normalmente... Eu perguntaria para ele assim, Ventura, você então... Primeiro eu não chamaria de judeu. Não. Eu ia chamar você de hebreu, ou israelita. Hebreu ou israelita. Eu sou hebreu e sou israelita. Hebreu e israelita. Aí eu perguntaria assim, de qual tribo você é? Eu sou da tribo de Naftali. Eu sou da tribo de Gad. Eu sou da tribo de Levi. Seria essa. Mas em 722, a gente chama antes de Cristo, os judeus chamam antes da Era Comum, veio a Assíria, aí eles destroem as tribos do norte, porque teve uma briga na história bíblica, depois você pode ler isso nos livros de Rei, Melachim. Depois da morte de Salomão, Roboão foi assumir o poder. Mas Roboão era... filho de Salomão. Só filho, mas a sabedoria mesmo não herdou. E você tem Jeroboão, que era o Paulo Guedes, vamos dizer assim, o ministro das finanças e tudo mais. E o Jeroboão ficou entusiasmado a também ser rei. Aí as tribos do norte falaram com ele assim, venha ser nosso rei. Então essas tribos rompem com as tribos do sul, e a partir daí você tem 2 reinos israelitas, ou 2 reinos hebreus. Você tem o norte, que era chamado de Israel, e o sul, que era chamado de Judá. O sul tinha como capital Jerusalém, e o norte teve várias capitais, a última foi Samaria. Ok? Samaria. Então vamos colocar assim, norte, Israel, Samaria, sul, Judá, Jerusalém. Ok. Só que esses 2 grupos... Eu quero só colocar mais uma palavrinha aqui, porque esse é um tema que a gente vai ter que tocar. Jerusalém tem um sinônimo muito importante nas escrituras hebraicas, que é Tzion. Tzion, que é Sião. Sião, da onde deriva o termo distorcido pelos antissemitas, sionismo, que nada mais é do que o desejo do povo de Israel de retomar a sua soberania, de ter a sua pátria na terra de Sião, que é um sinônimo de Jerusalém. Hoje sionismo ficou pejorativo, mas ficou tem porque fizeram de propósito. Fundamentalismo mas, também desculpa ficou... Não, por favor. Fundamentalismo cortar. também caiu no ridículo, Também. mas hoje as pessoas estão tendo muitas ideias assim, sem fundamento. Sim. Né? Mas vamos lá então. A partir do momento que houve essa briga, você pode ler no livro da Bíblia, houve muita discussão. O rei do norte chamava o rei do sul de sujo, o rei do sul falava, você que é mal lavado. Aí o Senhor mandava profetas para repreender o norte, mandava profetas para repreender o sul. E depois na sua Bíblia você vai entender por que no livro de Reis, ou Melachim, tem tantos reis assim brigando um com o outro. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O famoso rei Acabe, conhecido pela terrível rainha Jezabel, ele era rei do Reino do Norte. Você tem o rei Josias, era rei do sul. Então, você vai ter alguns períodos onde eles casam, né? Exatamente, eles se tentam arrumar um casamento casam. ali, mas mesmo assim fica. E o grande problema, a gente tem uma lição na vida disso aqui. O rei do norte fez acordo com Recim.
rei da Síria, Síria com S, tá bom? Síria com S, para atacar o sul. O sul falou, você vem nos atacar? O que eles deveriam fazer? E os profetas lá, não é assim, mas não ouviu o profeta. O sul o que fez? Você vai nos atacar com a Síria? Nós vamos pedir ajuda para a Síria. Seria mais ou menos como se o norte viesse atacar o sul com o Bambam e o sul respondesse com o qual foi o outro? Com o Popó. Porque a Assíria com A era muito mais poderosa. Numa comparação, é como se o norte viesse atacar o sul usando, vou dar um exemplo aí, usando o Irã, e o sul respondesse com a Rússia, que é muito mais poderosa. Só que o que acontece? Primeira tragédia. A Assíria, em acordo com o sul, destruiu o norte. Quando você ouviu falar das tribos perdidas de Israel, é isso aí. Essas tribos do norte que começou a vagar, ele provocou muita miscigenação e deportação do povo, ele tirava o povo da terra e misturava a terra com outros povos. Era uma estratégia de domínio. E o sul ficou feliz. Só que quando você pede ajuda para um criminoso, um traficante, ele vai te ajudar. Vai ficar devendo favor. Mas depois ele vai cobrar com juros e correção monetária. Aí agora o sul ficou sempre devendo para a Síria, e a Síria ali fazendo pressão, até que vem depois a Babilônia, que destrói a Síria, assume o poder, e quando Nabucodonosor vem destruir Jerusalém, todos os que ficaram no sul, indistintamente, já se chamavam judeus, porque estavam no território de Judá. Na época do Novo Testamento, a bem da verdade, Paulo fala, eu sou da tribo de Benjamim. Mas é uma situação muito assim, como é que eu posso explicar? Quase atípica, não era o comum. Ele era judeu. Jesus era judeu. O fato também é que a tribo de Benjamim ela foi quase extinta. Quase extinta. E aí, outra coisa que é interessante é que o templo de Jerusalém ele não ficava no território de Judá, era de Benjamim. Sim, exatamente, é pela divisão ali, exato. Verdade. E a tribo de Benjamim acabou sendo absorvida pela tribo de Yehudá. Então, tem mais um fator importante, que a tribo de Levi, originalmente o que está escrito na Torá, é que essa tribo era uma tribo de, basicamente, os rabinos. Naquela época não tinha a palavra rabino. Quem eram os rabinos? Eram os levitas, que eles estavam espalhados por todo o país, eles não tinham um território deles, e o objetivo deles era ensinar a Torá, a lei divina para o povo. Então, quando a gente vai ter esse exílio da Babilônia, depois que as tribos do norte já são canceladas da história, pelo menos momentaneamente, porque elas estão de volta. Elas estão de volta. Esse é um assunto também muito interessante. Então, o que acaba sobrando é a tribo de Judá, com algumas poucas pessoas que ainda tinham consciência de serem da tribo de Benjamim, isso acabou. E os levitas, que devido à sua origem importante, eles se lembravam. Então, hoje, quando alguém pergunta, aqui voltando para o Brasil, Rabino, qual tribo eu sou? A resposta é simples. A grande maioria dos brasileiros são descendentes da tribo de Yehudá, de Judá. Existem, obviamente, descendentes da tribo de Levi, e por incrível que pareça, isso pode ser deduzido a partir de exame de DNA. Então, existem pessoas no nosso movimento Sinagoga Sem Fronteiras, que fizeram o exame de DNA e encontraram exatamente aquela linhagem. Outra coisa muito interessante, agora dando um salto para a África, que a gente tem algumas populações ali, em geral, o pessoal só conhece os judeus negros da Etiópia, que são os Beta Israel. E são reconhecidos pelo Estado de Israel. Sim, são judeus assim como eu sou. Eles, de acordo com uma tradição muito importante judaica, eles são da tribo de Dan. Ou seja, é uma tribo específica. Agora eu vou contar um segredo aqui, não conta para ninguém, tá? Para ninguém que não está assistindo aqui a live. Dizem, e tem vários motivos para se acreditar nisso, que os pashtuns do Afeganistão são descendentes de Yosef, José. E que eles têm muitos costumes, por exemplo, muitos deles têm o nome Israel. Onde é que você vai ver um país muçulmano que as pessoas têm o nome Israel?
Ou, por exemplo, histórias de anciãos, dentre eles muçulmanos, que Yom Kippur, no dia do perdão, no 10º dia do 7º mês, procuravam as sinagogas dos judeus para irem jejuar com os judeus. Isso é uma questão. Agora, voltando ao Brasil, aqui o Brasil é o país que tem o maior número de descendentes da tribo de Judá, que é a tribo do rei Davi, que é a tribo do Messias. Não, eu no meu caso, o Brasil. Eu já fiz uma pesquisa, eu quero até ir mais a fundo, me interessei essa questão que você falou do DNA, porque o meu Pereira, que eu recebi tanto de pai como de mãe, é cristão novo, que muitos judeus, aproveitando o lance do Oliveira, trocaram por nome de árvores. Sim. Né? O meu Pereira vem. O Silva disseram também, mas o Silva não, sim. Só que eu não fui muito atrás do Silva, porque eu descobri também que houve muita miscigenação e aconteceu o seguinte, alguns cartórios, principalmente com o nome Silva, perderam porque há muitas pessoas, somente negros alforriados, quando foram registrar... também absorviam pega o qualquer nome aí, é o Silva. Então, Sim. nem todos os Silvas são judeus. Sim. Os de árvores já ficaram mais preservados. Por isso que o Silva, eu sei que eu tenho uma possibilidade, mas eu não fui tanto a fundo assim. Na realidade, toda essa questão da origem, ela tem alguns fatores muito importantes para quem estiver interessado em descobrir ancestralidade judaica. Sobrenome isolado, ele pode ser uma indicação. Então, por exemplo, se alguém chegar com sobrenome finlandês, por exemplo, é difícil ter alguma origem judaica. Sobrenome português, devido àquele fato de que na expulsão dos judeus da Espanha e na conversão forçada dos judeus de Portugal, depois eu vou voltar para a questão da minha família só para fechar a história, 1/3 de Portugal era constituído de judeus, então no mínimo 1/3 das pessoas que são brasileiros descendentes de portugueses podem ter essa origem ou até mais. Bom, então sobrenome. Agora tem alguns sobrenomes que eles são reconhecidamente com muito mais incidência de origem judaica, por quê? Porque quando a gente vai para a Torre do Tombo em Portugal, hoje em dia, é um arquivo disponibilizado pela própria Igreja Católica, ou seja, não é o inimigo online deles. Agora. Acho que agora online, sim, pode ir online. A gente vai encontrar alguns sobrenomes que você vai ter uma incidência muito maior de acusação de terem praticado o judaísmo no Brasil. Verdade. Então, por exemplo, um deles, Nunes. Nunes Cardoso. Você pega Cardoso na Paraíba, a quantidade de pessoas que foram acusadas e denunciadas por guardar o sábado, por não comer os animais proibidos por Levítico, porco, frutos do mar, parece que tem uma expressão que ele usava do sábado, ele sabatizou, parece que tinha alguma coisa... Eu estou tentando lembrar, porque quando eu vi essa questão desses documentos da Inquisição, que tinha um termo técnico para falar do crime de guardar o Shabat. Ele sabatizou. Eu não lembro. E você sabe onde é que tem documentos disso, falando inclusive de processos do Brasil? Onde? No Peru. Porque lá teve Inquisição, em Lima. Lá teve uma sede da Inquisição. Tem alguns casos do Brasil que estão guardados. Sim, lá, com certeza. que foram preservados. Agora, eu tenho uma pergunta para você nessa questão Eu só quero fechar uma coisa para explicar a relação do meu sobrenome com o Brasil. É verdade. Isso. A gente não entrou no Ventura. Então, o Ventura, que os judeus escolheram por ser parecido com o termo hebraico Ben Torá, que significa filho da Torá, das escrituras, ou estudioso da Torá. A minha família sai da Sicília, onde eu me tornei o primeiro rabino depois de 531 anos, e começou a vagar pelo mundo até chegar no Egito, e meu pai veio para o Brasil. Aqueles mesmos reis da Espanha são os que expulsaram os judeus da Espanha ou converteram à força ao catolicismo, e que o rei de Portugal, Dom Manuel Venturoso ou Ventura, quer se casar com a filha daqueles reis, e ele converte à força todos os judeus de Portugal ao catolicismo. Foi feita a chamada conversão em pé. Se converte ao catolicismo, se ajoelha. Não, mas eu não quero ser católico, eu sou judeu. Você não vai se ajoelhar? Então eu vou pegar a sua cabeça e vou enfiar na pia batismal. Foi a chamada conversão em pé. O Papa, na época, discordou dessa conversão. Mas ela acabou pegando como lei em Portugal. Uma grande parte daqueles judeus começam a fugir para onde? Para um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, que não tinha a Igreja Católica de Portugal ou Espanha, que era o Brasil. Então uma grande parte deles vem para o Brasil
E aqui no Brasil, nas primeiras décadas, o judaísmo era permitido e as pessoas guardavam o sábado, E aí e você. as pessoas faziam a dieta de Levítico, E aí o comemoravam o êxodo do Egito e assim Aham. por diante. E aí o Falavam pessoal em hebraico. casa entende por que em livros de história, olha o antissemitismo entrando aí. Sempre eles ensinam que Portugal mandou a escória pro Brasil. Ah, pois é. Você já viu isso em livro de história? Tem muito livro de história. A escória. Eu, quando estudei isso criança, eu pensava que eram os bandidos, as garotas de programa, gente de bordel. Mas sabe o que eu acho engraçado? Isso que era a ideia que passava. Sabe o que eu acho engraçado? Falar que mandava os bandidos ainda vai, mas mandavam as prostitutas. Olha, como Portugal era um povo assim muito... Ah, prostitutas, vai embora daqui. Brincadeira, né? Que história mal contada. Uhum. E a verdade é que vários dos crimes, entre aspas, cometidos por aquelas pessoas que eram chamadas de bandidos e que muitos professores de história continuam falseando a história, eram judeus que qual era a prática deles? Guardar o sábado e dedicar o sábado ao louvor, ao estudo das escrituras, à contemplação. Esse era o crime deles. O crime, olha, tem uma família inteira que foi pega na Paraíba. A Brites, eu esqueci o nome inteiro dela, mas era Brites, eu acho que Cardoso. A família foi pega, Rodrigo, no dia 10 do 7º mês bíblico. Uau, que é o dia do Yom Kippur. Yom Kippur. O dia da expiação. Eles estavam jejuando em um engenho na Paraíba. Eles foram delatados por vizinhos e de repente entra o padre e aí ele pega aqueles judeus, ele pega aquela família inteira, leva para Portugal. Essa moça tinha 17 anos, ela é queimada viva, porque ela não quer confessar o pecado dela de ter cumprido um preceito da Bíblia, que era jejuar naquele dia, se arrepender dos pecados naquele dia. O pai dela foi degredado na África e o irmão dela ficou preso não sei quanto tempo. E esses eram os crimes que até hoje em dia o MEC, o Ministério da Educação, parece que não conhece essa história. Então é uma mitzvah, é um preceito, todos aqui difundirem essa história, que muitíssimos daqueles que vieram para o Brasil, que são os ancestrais do povo brasileiro, eram judeus que o crime deles foi praticar. E os que foram expulsos daqui fundaram Nova York, né? Pois é, essa é uma outra história também incrível, né? Foram 23 fugindo de Recife, Pernambuco. Fugindo de Pernambuco, porque naquele período, estamos falando do ano de 1654, 1654. Essa sinagoga, inclusive, deles está até hoje lá em Pernambuco. A primeira sinagoga das Américas, não. Não é, não. Não é a primeira. Eu confronto essa narrativa. Mas eles contam que é, né? Eles contam e está errado. Isso é uma narrativa errada. A primeira sinagoga que a gente tem notícia é num lugar chamado Matoim, na Bahia. Oxe. Bahia era um lugar onde chegar, eu tô arrupiado. Estivemos agora em Salvador. Bahia... Mas Matoim é perto de Salvador? Matoim... Gente, tem gente da Bahia aí. Tem alguém que conhece essa cidade, Matoim? Deve ter a Maiana, fala deve no tá chat lá, aí, fala no chat aí, o David vai mostrar pra gente. Baianos aí, olha, Matoim. Matoim. Fica perto de Salvador, então, não? Eu vou chutar, sei lá, 100 quilômetros, não sei. Você esteve lá? Eu era pra ter estado lá e no final das contas... Porque eu quero visitar esse lugar agora. Gente, pessoal da Bahia aí, Matoim, eu vou com o Rabino lá pra conhecer. Vamos juntos. Vamos fazer o roteiro da história judaica do Brasil. Vamos sim, topo. E tem arqueologia. Por isso. Tem. Uau. Tem arqueologia. Uma amiga nossa que é professora de história de Recife, ela encontrou uma mezuzá de cerca de 200 anos, 250 anos, em ruínas no interior de Pernambuco. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa importante nisso aqui. Deus, dentre as promessas que ele fez para Abraão, ele fala assim, vou falar como está na tradução em português. Em ti serão benditos todos os povos da terra. Todos os povos que estão na terra, né? Sim. E Adamá mesmo, toda a humanidade, né? Até mais do que os povos, né? Toda a humanidade da terra vai ser beneficiada.
E também tinha uma época, agora eu não lembro, você pode me ajudar aqui ou me corrigir, não foi Maimônides, a contona do foi Maimônides, foi Ramban, se foi o Rashi, não, Rashi ou Ramban, não sei, me corrija, que falou o seguinte, é que o povo hebreu é grande demais para ficar preso numa terra só. Você lembra desse dito? Eu lembro de um outro dito que segue a tua fala que eu vou trazer ele. É porque assim, o povo hebreu é grande demais. Isso era uma maneira que eles tinham até de tentar entender por que eles não podiam ter uma terra, porque isso foi dito na época que eles estavam errantes pelo mundo. Sim. Entendendo, não que Deus é um sádico em relação ao povo eleito, mas que ele é soberano. A gente falou sobre isso lá no museu, quando eu falei, Daniel, né? O Senhor entregou nas mãos a Joaquim. Sim. Deus pode ter permitido que essa diáspora, aliás, notinha de rodapé, essa palavra diáspora, dentro da cronologia da história dos hebreus, é o seguinte, vou ignorar um pouquinho a história do norte, das tribos do norte, vamos falar de Judá. Quando Nabucodonosor vem e leva os judeus para a Babilônia, eles ficam cativos na Babilônia. Na época de Esdras e Neemias, na época persa, eles voltam para a terra de Israel. Israel nunca ficou sem ter presença judaica, isso é importante dizer. A terra não foi esvaziada. É lógico que a estatística de quantos judeus ficou em Israel variava de época para época. Mas tem uma coisa muito tal, importante né? também. Mas nunca deixaram de ficar que lá. O fato de não ter uma população judaica enorme em todos os períodos é porque os governos locais oprimiam, matavam e expulsavam os judeus. Exatamente. Exemplo, Gaza tem ruínas de sinagogas. Você deve ter ouvido falar da história de Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi tinha lá um grande rabino cabalista que era o Natan de Gaza. A gente está falando do século XVI. Né? Então isso é importante. E tinha presença judaica ali. Tinha presença e só não teve mais porque eles eram oprimidos por perseguição religiosa. Ou seja, nós temos dados na arqueologia, o povo de Israel sempre esteve ali. Agora, é verdade que em muitos momentos da história estiveram de maneira minoritária, mas nunca foi zero. Não. Nunca foi zero. Mas uma boa percentagem da população foi para o cativeiro da Babilônia. Quando Esdras e Neemias conseguem, junto aos persas, autorização para voltar, reconstruir os muros, começar a reconstrução do templo que os babilônios tinham arrasado, eles voltam para a terra de Israel, só que uma parte continua morando no exterior. Já estava lá, vamos continuar morando. E essa parte que morava no exterior, eles mantinham a identidade com a terra de Israel através, por exemplo, de mandar os dízimos para Jerusalém, mandar as ofertas, visitar Jerusalém nas festas religiosas. Foi ali que se criou as sinagogas. As sinagogas, exatamente, para poderem congregar fora de Israel. No teu templo, vamos fazer aqui, né? Então eles iam. E até tem aquele lema, né? Leshana Rabba Yerushalayim, que esse lema, aparentemente, ele nasce nessa situação de cativeiro. Foi também nessa situação de cativeiro que nascem os salmos de ascensão que você lê na sua Bíblia. Você já ouviu falar? Tem 3 palavras que eles usam em português. Salmos de ascensão, salmos de peregrinagem e de romagem. Peregrinação e de romagem. Eram salmos que eram compostos, primeiro, por que de ascensão? Porque você nunca desce para Jerusalém, ainda que esteja numa situação geográfica de norte. Você vai sempre subir para Jerusalém. Bonito, né? Quero fazer uma confissão aqui. Primeira vez que eu ouço essa explicação, eu gostei muito. Você sobe. Adorei. Você sempre sobe para Jerusalém. E esses salmos é que as famílias iam cantando na estrada, enquanto estavam indo para Jerusalém. Lê na sua Bíblia aí. Agora, eles iam para lá, mas continuavam morando no exterior. E iam na sinagoga, tá certo? Sim. Na época do Novo Testamento, muitos judeus moravam, tanto é que o exemplo do livro de Atos lá tinha judeus de várias cantos e tudo, onde Paulo vai falar para os judeus. Paulo fala nas sinagogas, e nós temos hoje muitas sinagogas na Ásia Menor encontradas. Quando houve a destruição de Jerusalém no ano 70, outra parte de judeus foi proibida de morar em Jerusalém. Nós temos aqui, essa parte eu não te mostrei, porque a gente teve que vir para cá, mas eu tenho aqui uma tégula, que é uma telha romana da 10ª Legião Fretensis. Para quem não sabe, a 10ª Legião Fretensis foi a legião que Vespasiano e depois Tito usou para destruir Jerusalém. E os soldados romanos fizeram casas em Jerusalém e taparam com telhados da 10ª Legião Fretensis para que os judeus não voltassem a morar em Jerusalém.
E por que eles colocavam o símbolo da 10ª Legião Fretenses na tela? Bom, é igual o Portugal quando chegou no Brasil, que botou o pessoal para fora da casa para a família real morar, e bota o símbolo real ali, agora é Roma. Aí vem aquela situação, os judeus ficavam morando na periferia ali e tal, não podiam morar na cidade. Vem Adriano, e para sufocar a rebelião de Bar Kokhba, ele de novo expulsa mais um pouco de judeus, muda o nome da terra para Palestina, muda o nome da cidade para Ilha Capitolina. A cidade de Jerusalém. De Jerusalém. Atenção, atenção, pessoal. E nós vamos entrar nesse ponto aqui. E aí os judeus vão ficando cada vez mais no que a gente chama, que é uma palavra não hebraica, ela é grega, diáspora. Dia, em grego, é a preposição para através de, por exemplo, diálogo, através da palavra. Dialética. Disputa. Disputa. Não, disputa não. Disputa vem de dois. Ok. É diz em grego. É dia é através de. Então, dia seria dialética. O que é diáspora? Diáspora, esporá é semente. Então para. Semente lançada. Para aqui. Gente, ó, isso aqui é guiado pelo Eterno. Meu Deus do céu! Esse é o sentido de diáspora. Então agora, porque... Semente espalhada. Rodrigo, porque você tinha me falado de Rambam, você tinha falado de Rashi, que são dois grandes rabinos. Só que na hora que você me trouxe essa questão, eu me lembrei do Talmud. Aí eu falei assim, não, eu tenho uma coisa bem mais interessante para falar, mas eu não sabia o quão interessante era. E agora, assim, realmente eu sinto que a presença dele já era óbvio que ela estava aqui, mas agora está mais ainda. Presta atenção. Rabino Elazar, no Talmud, ele diz o seguinte: o Eterno, Adonai, o Senhor, espalhou o povo de Israel. Agora eu vou usar a palavra de um jeito consciente, pela diáspora, com o intuito de fazer prosélitos. Prosélito significa convertidos. E de onde que a gente sabe disso? Diz esse Rabino Elazar, sabia das coisas ele. Ele falou, profeta Oséias, Oshea, o que diz Oséias? O Eterno diz através desse profeta, Uzrati ali ba'amim. O que significa Uzrati ali ba'amim? E eu os semearei entre as nações. Então, o rabino diz o seguinte, o rabino do Talmud, ele diz o seguinte: por que Deus usou o termo semear os judeus entre as nações, que agora eu descobri através do seu ensino, que diáspora significa semear? Porque quando uma pessoa semeia, por exemplo, 1 litro, não sei como chamar isso, ele não quer colher 1 litro de semente de cevado de feijão. Não, ele quer colher quanto? Mais. Ele quer colher uma arroba. E se uma pessoa semeia uma arroba, ele quer colher... O dobro, o triplo, ele quer colher 100 vezes mais. Então, daí, a gente vê o Rabino Elazar, que ele tem uma visão mais profunda a respeito da realidade. Claro, a visão simples é: o povo pecou. O povo tinha lá uma responsabilidade espiritual, etc e tal. Começaram a pastar nos campos alheios, começaram a não lidar de uma forma correta com a viúva, com o órfão, com o imigrante, quebraram etc. Aliança. Pronto, diáspora. Só que vem o Rabino Elazar e ele fala: não. Tudo que existe uma punição, tudo que existe um castigo, tem um propósito muito mais profundo, porque Deus não é um rei que simplesmente pune por punir para se vingar. A própria palavra castigo em português, ela é derivada do termo casto. Casto é em latim, que significa puro. Então imagina só, se a pessoa se purificou, ele não vai voltar simplesmente sem o pecado anterior. Ao contrário, ele vai voltar brilhando 10.000 vezes mais do que quando ele fazia aquele pecado. E qual vai ser a consequência desses judeus da diáspora, daqueles que entenderem a função da diáspora? Aqueles que compreenderem que se você não conseguiu manter a unidade com seus irmãos na sua terra natal, você vai ter que se desenvolver tanto ao ponto de você conseguir manter a unidade com os diversos, com os diferentes. Ah, mas eu quero me aproximar da sua fé, eu quero me aproximar da sua cultura espiritual, eu quero aproximar do judaísmo.
Não, mas ele é diferente, ele não tem olho azul, ele é negro, ele é indígena, ele não tem dinheiro, ele é nordestino. Opa! Então você não aprendeu absolutamente nada com a diáspora. Senão eu acabo fazendo com o goi o que o antissemita faz com o judeu. Não, mas eu não posso permitir então, você entende o trocadilho? Sim. Porque o antissemitismo é quando você rechaça o judeu. Mas se o judeu também rechaça o goi... Você sabe que eu tive uma situação... Então, mas deixa eu só terminar essa parte aqui que ela é muito importante. E o que você está falando também é muito importante. Mas o grande segredo aqui é o seguinte. Quando Deus fala nos 10 mandamentos, não roubarás... Gente, isso aqui é a visão mínima. É a visão primitiva para o cara não ser um jacaré, um réptil. Deus, na realidade, está dizendo para o cara mais simplório, não rouba. Mas para a pessoa mais elevada espiritualmente, ele está dizendo o quê? Respeite, honre e valorize os bens do teu próximo. Quando Deus fala nos 10 mandamentos, não matarás, é só uma pessoa boa. Boa por quê? Porque eu não mato. Rapaz, você não é bom porque você não mata. Você só não é mal. Agora, a pessoa que entende realmente o propósito de Deus vai falar assim, se ele falou para não matar, então isso significa o quê? Que eu tenho que fazer o contrário. Qual é o contrário? Promover a vida. Isso é ajudar muito na importante. Vida. Agora eu já termino. Quando Deus, de acordo com esse grande rabino Elazar, lembrem o nome dele, quando Deus fala, eu vou colocar vocês na diáspora, o objetivo não é simplesmente sofrer pelo que você fez de errado, porque você não conseguiu conviver com o seu próximo. O objetivo é você aprender. Teve um rabino 2000 anos atrás que ele falou isso. Eu ia falar exatamente isso. Tinha um cabelo... Eu ia falar disso, Jesus. Esse rabino, ele falou uma coisa muito importante. Ele disse assim, é muito fácil. Você vai amar o próximo. Você vai amar quem? Você vai amar quem é igual a você? Isso até os publicanos fazem, que eram os cobradores de impostos, não é? Falou, não, eu quero ver você amar o distante. Hã? O seu inimigo. Seu inimigo? E isso tá na Torá. Você me conhece. Eu sou um rabino tradicional. Mas basicamente quase tudo que eu vejo Jesus falar, ele fala, mas isso aqui tá na Torá. Eu não sei o que o pessoal acha que é... Ei, onde que tá na Torá para amar o distante? O Eterno diz na Torá para amar o egípcio. Meu amigo, o egípcio me colocou na câmara de gás. O egípcio fez campo de concentração lá na época do Moisés. E o que o Eterno fala? Não abomine o egípcio, porque você foi hóspede na terra dele. É amar o distante, o imigrante. Então a grande mensagem, quando o rabino Elazar fala, isso é para as pessoas que são mais primitivas. Olha, Deus quer te castigar porque você não conseguiu amar o próximo. Não. Rabino Elazar diz, não. Na verdade, Deus quer que você aprenda a amar o distante. E amar o distante significa, abre a tua casa, como diz Isaías. Abre a tua tenda, puxa a lona da tua tenda, porque vai entrar uma multidão dentro. E essas são as profecias messiânicas de Isaías, que estão todas relacionadas com esse abrir a casa. E esse é o trabalho que a gente faz. E eu quero falar uma outra coisa importante. Quando eu tô sentado aqui na frente de um pastor. Mas, gente, olha, eu sinceramente, quando eu olho para você, que às vezes eu tenho vontade de falar senhor, mas a gente se trata como você. Quando eu olho para você, eu vejo um irmão, como você abriu aqui. Eu não sei o que você pensa no seu coração a meu respeito, mas eu intuo. Mas eu vejo um irmão que tem muito mais em comum comigo. Portanto, eu acho que eu aqui estando do teu lado e você do meu, e eu recebendo da tua pessoa e vice-versa, eu também estou cumprindo aquilo que está escrito
em Oséias. Eu também estou multiplicando, porque você está absorvendo coisas maravilhosas da fé judaica, que na realidade é a raiz da tua fé. Na verdade, a fé judaica, a base do cristianismo é a fé judaica. Você estava falando aí do rabino, eu ia falar justamente de Jesus, o Yeshua. Tem uma discussão rabínica anterior à época do Talmud, eu estou falando da escola de Hillel e Shammai, e você conhece isso, é mais pessoal de casa, mas pode me corrigir se eu falar alguma coisa errada aqui, que um jovem chegou para o seu rabino e falou: mestre, enquanto eu fico numa posição incômoda aqui, eu faço a posição do 4? Né? Vamos traduzir assim, né? Resuma-me a lei os profetas. É maravilhoso. Ele pegou uma bengala, deu-lhe com a bengala na cabeça e falou assim: você tá um idiota? Você tá fazendo perder tempo? Não se pode resumir a lei e os profetas num boleto tão rápido. Aquele mesmo jovem... Mas espera um pouquinho. Desculpa, eu vou fazer a defesa do Shammai. Eu vou fazer a defesa. Foi o Shammai, que o Shammai era mais rigoroso e o Hillel era mais light. Não, mas é muito fácil a gente se identificar com o bonzinho depois de 2000 anos. Olha o contexto da história. Os judeus estavam ali sob ocupação romana. E todo canto você via um soldado romano. Aí tá lá o pessoal estudando a Torá, né? Etc e tal. E tá lá o Shammai, o rabino, e de repente entra um soldado romano e fala assim: aí, rabino, explica aí pra mim a Torá num pé só. Oh, tá faltando respeito. Mas a história diz que foi um aluno dele que chegou. Não, era um soldado romano. Era um soldado? Esse é o ponto. Eu sempre entendo que era um aluno. Não, ele era um soldado romano e mais, naquela época, muitos soldados romanos se converteram ao judaísmo. Sim. Já ouviu falar do Rabino Akiva? Sim, claro. O pai dele era o pai dele era um soldado romano que se converteu. Entendi. Entendeu? Mas vai, segue a história. Eu sei que aquele jovem, eu não sabia que era um soldado, eu sempre entendi que era um aluno. Ele sai e vai pro Hillel. E aí, enquanto eu faço aqui, me resumo ali os profetas. E ele teria falado o seguinte: bom, o que você não quer que o outro não faça para você, não faça você para ele. Disso depende a lei e os profetas, o resto é comentário. Só que olha que interessante. No Novo Testamento, eu encontro um episódio muito similar. Alguém pergunta assim: Yeshua, qual que é o maior dos mandamentos? Os dois, né? Ele fala dois. Qual que é o maior? De que depende a lei? Ele falou: amar ao Deus de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo, e complementa. Só que de uma maneira positiva. Por isso que quando você falou o que você quer que o outro faça, faça você a ele. Vamos comparar. A primeira, o que você não quer que o outro não faça a ele, sim, me deixa numa situação assim, até certo ponto, cômoda. Eu não quero que o Ventura me incomode, eu também não incomodo ele. Eu não quero que o Ventura me preste dinheiro emprestado, eu não vou pedir para ele. Eu não quero que o Ventura vá à minha casa, eu não vou a dele. Isso são simples indiretas, assim. Não. Até que você vai para minha casa hoje. Mas no outro formato, ele é mais direto. Não. O que você quer que ele faça, faça você a ele. E eu acho isso muito interessante, que as pessoas deveriam entender mais essa máxima, porque Jesus universalizou as crenças judaicas de uma maneira que nós não imaginamos. Por isso que muita gente pensa assim: Jesus não, ele abandonou, refutou. É interessante. Quando você falou assim, a lei, quando Hashem falou não matarás, tem gente que ensina que aquela lei foi dada para os judeus. Então que é só o judeu que não pode matar? Você entendeu? Eu entendo que vai uma coisa muito mais além. E quando você pergunta assim, eu não sei o que você vê quando me olha. O meu grande questão que eu olho para você, ou qualquer judeu, eu fico pensando assim, vou ser muito honesto. Nós estamos falando aqui de coração aberto, você me conhece, eu te conheço. Desliga lá então, já que vai ser muito íntimo. Muito íntimo, né? Eu vou falar uma coisa que ele sabe, mas para você em casa entender. Em Israel, a gente vê muito, em vários lugares, a fotografia de um rabino de chapéu preto, barba longa, Lubavitch. O Rebbe de Lubavitch. Quem é Lubavitch? Um grupo de judeus acredita que ele era o Messias. Acreditam que ele é o Messias. É o Messias. E até que talvez ele vá ressuscitar, alguma coisa e tudo. Porque já morreu. E eu sempre, as primeiras vezes que eu fui para Israel, eu fiquei um pouco injuriado, mas depois a injúria é igual você. No início eu era contra o Shammai, depois eu comecei a entender o Shammai. Porque eu falo assim, peraí, eu não posso colocar fotos de Jesus aqui, que a polícia vai vir, vai ser proselitismo, não posso.
Mas por que o Lubavitch pode? Até que um dia, sem ninguém me ensinar, eu mesmo entendi isso. É porque os seguidores de Lubavitch não praticaram a Inquisição. Então, o meu grande receio hoje é que muitos judeus não queiram saber de... Gente, de novo, peço desculpas, tem alguém trabalhando aqui, já pediu lá... É uma escavação arqueológica. escavação Você contou que a gente está em Israel? Não, Em mas Lachish? Lachish. Vou escavar em Lachish agora. Aí, você consegue falar com ele lá, será? Tá, eu vou pedir de novo o David para ir lá. Então, assim, muitas pessoas não aceitam Jesus pelo trauma, porque por muito tempo o judeu foi acusado de, letra A, deicídio. Matou, assassino de Deus. Quando a gente me escreve nos meus comentários, vocês mataram Jesus. Eu falo, rapaz, eu não mato nem uma barata que eu sabe? pego. Não, e é interessante que esquecem que... vocês vão ter que aturar isso aí, gente. Eles esquecem que, ao mesmo tempo que teve Caifás e Anás lá, que tramaram com os romanos lá para Jesus morrer, mas o que eu faço com Maria Madalena, João, Maria, mãe de Jesus, não, eu que eram todos judeus? Não, eu pergunto mais. Eu sempre pergunto pro pessoal que entra, eu vou falar a verdade, a minoria da minoria que entra para falar contra a minoria. Uhum. A maioria dos Você dos consegue seguidores... ir lá, David, ver se de repente... Vamos ver se para ali, que tá Isso bem aí. alto mesmo aqui. Aproveita que você tem nome de rei. Ah, é? Então beleza. O David tá me falando aqui que para vocês aí não tá incomodando o barulho, que pra gente que tá bem alto. Tá. Repetindo, então, você disse que quando as pessoas Sim. jogam isso... Só retomando o que eu falei aqui pra fala Sim. dele, eu falei, a gente pergunta, com base em alguns, porque realmente, que houve judeus ruins, houve, como brasileiros ruins. O Anás e Caifás, você pode ler o que o próprio Flávio Josefo dizia, Anás e Caifás não eram... o próprio Herodes, o rei Herodes não valia nada. O rei Herodes é um que eu posso falar mal dele, isso não é antissemitismo, que os próprios judeus Maluco, matava Só que, a esposa, matou os filhos. por que nós vamos pegar agora a parte pelo todo? Vocês entenderam? Por que eu vou pegar a parte pelo todo? Quer dizer, então, por causa do Herodes, eu vou falar que os judeus recusaram Jesus. Tá, e o que eu faço com Paulo, que era judeu? O que eu faço com João, que era judeu? O que eu faço com Maria, mãe de Jesus, que era um judeu? Todos esses eram judeus. E o Novo Testamento foi escrito por judeus, que deram a vida, assim como nós temos judeus que perderam a vida pela Inquisição, você também teve muitos cristãos que se tornaram mártires porque não aceitavam negar a Jesus de Nazaré, tá certo? Então, vamos tomar cuidado para não tomar parte pelo todo. Aí nisso você falou, e quando me falam isso, foi onde eu interrompi. Eu quero dizer assim, tem uma outra coisa importante também, quando a gente fala dessa questão de Maria, etc., eu falo, gente, o que está escrito nos evangelhos? De novo, eu sou judeu, os evangelhos para mim são um livro que eu leio com respeito, e mais, uma grandíssima parte dos evangelhos eu vejo exatamente um judeu transmitindo a Torá. Uhum. Então eu não tenho essa visão que o pessoal tem, negativa de jeito nenhum, ao contrário. Agora, não é só Maria, José, João Batista, que eram judeus, não é só isso, não. Está escrito nos evangelhos que havia uma multidão de alunos de Jesus que seguia ele. Uhum. Essa multidão em Israel era o que? Era chineses, coreanos, eram... Gente... Ele não ia falar para o chinês, nunca lestes na lei? Ele tinha que falar para pessoas que conheciam. Então, assim, eu quero dizer para todo mundo que está assistindo, com o objetivo da gente conseguir se compreender melhor e realmente viver o amor ao próximo... Para mim não tem distante nenhum. É distante, meu amigo, se aproxima. Hoje em dia você tem WhatsApp, você se aproxima em um segundo. Uhum. A forma real de viver o amor ao próximo, ela tem a ver justamente com dirimir, com tirar todos essas compreensões erradas que fazem com que a gente não goste de outra pessoa por preconceito. Leia os evangelhos de uma forma com o coração aberto e vocês vão ver ali. Tem aquela passagem de que Jesus estava ali distribuindo comida, etc., o pão, e de repente veio uma multidão tão grande ouvi-lo, o que ele fez? Pegou o barco, né? Uhum. Porque era muita gente. Quem era aquela gente em Israel, meu Deus do céu? Não, eram judeus. Eram judeus, então, assim, os judeus mataram...
Jesus, o Evangelho de Lucas diz assim: indo à sinagoga, conforme o seu costume, e no sábado, indo à sinagoga, conforme o seu costume. Rodrigo, eu vi uma vez um post no Instagram escrito assim: faça como Jesus, vai na igreja todo domingo. Sabe, gente, por que eu tô falando isso aqui? Nós estamos vivendo agora um período muito sério no mundo de discriminações. E discriminação, ela é estúpida, seja de qual maneira que ela vier. A discriminação contra a pessoa porque ela é negra é estúpida. A discriminação com uma pessoa porque é mulher, ela é estúpida. A discriminação contra alguém porque é nordestino, ela é estúpida. A discriminação com alguém porque é gordo é estúpida. E assim eu poderia colocar a lista. Então nós temos que falar, só que nós não podemos, aqui é uma coisa muito séria, 2 pontos eu quero colocar aqui bem claro e você vai entender porque eu estou entrando nesse assunto. Em primeiro lugar, eu devo entender que tolerância é deixar claro que eu discordo daquilo ali, mas eu tolero, eu respeito. Tá certo? Tolerância é isso. Eu discordo. Por exemplo, eu discordo do islamismo, mas eu respeito o camarada ter a mesquita na minha casa lá, respeito. Tá certo? É que muita gente está achando hoje que tolerar é você não demonstrar que tem discordância. Então hoje, se você discorda de alguma coisa, você está sendo intolerante. Não, não, não. Eu discordo. A própria palavra tolerância significa que eu estou tolerando aquilo, não que eu estou defendendo aquilo. Segunda coisa, nós não podemos eleger as discriminações que nós queremos denunciar. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente, por exemplo, hoje levanta com força contra qualquer coisa que parece uma discriminação contra o grupo LGBTQIA+. Mas quando ele fala isso, olha, vocês estão discriminando quem é de religião afrodescendente, quando vocês estão discriminando quem é LGBTQIA+, mas ele coloca uma bandeira do Hamas, ele está falando, mas se for para discriminar judeu, pode. O contrário também é verdadeiro. Eu não posso aqui denunciar o antissemitismo e fazer vista grossa contra o racismo. Exatamente. Tá certo? Porque senão também estou sendo vítima do que eu estou condenando. Quando é para falar de Israel, o Rodrigo levanta bandeira e levanta. Mas ele não fala nada contra a discriminação. É um respeito seletivo. Seletivo. Né? Então, por que eu estou falando? Agora no mundo, o que levantou de antissemitismo na Europa, tremendo. Vou falar com vocês. Nós temos uma comunidade chamada Bnei Zion, que são adventistas descendentes de judeus, etc. E em alguns Shabbats, numa época, aí teve que colocar segurança porque estávamos sendo ameaçados. Então isso é muito sério. É muito sério. Então, agora aumentou exponencialmente, inclusive no Brasil, sim, a onda de semitismo. Sabe, às vezes assim, eu tenho na internet... Posso só falar uma coisa rápida? Uhum. Eu estava mexendo no celular porque eu estava mandando para as pessoas do movimento Sinagoga Sem Fronteiras o link, eu quero que todo mundo assista. Então, que não pareça que eu estou aqui desrespeitando a sua fala. Sejam muito bem-vindos. Sabe, na internet eu tenho pessoas que me aplaudem, pessoas que são neutras e pessoas que me odeiam, como toda pessoa que é conhecida na internet. Mas sabe qual foi uma das vezes que eu mais recebi hater e ameaça? Foi quando eu estive em Belo Horizonte e fiz uma live. Na época nem foi no YouTube, era no Facebook, no Museu da Inquisição. Como as pessoas odeiam a questão de judaísmo, aquela coisa toda. Por incrível que pareça, uma das coisas que muitas pessoas não coadunam comigo é porque eu guardo o Shabat. Ele está judaizando. Então, gente, cuidado com o antissemitismo. Ele é mais sutil do que você imagina. E com base nisso, eu quero dizer para você que a gente sempre tem orado pelos judeus, que eu sei que são ameaçados no mundo inteiro. No mundo inteiro. Em países civilizados, tá? Alemanha, França. Terrível. E vou dizer mais. Por isso que eu falei que a conversa seria de coração a coração. Porque muita gente deve estar pensando assim, você não vai converter o rabino? E talvez do seu lado, assim, você não vai circuncidar o pastor? Aliás, é melhor ser convertido do que circuncidado. Brincadeira. Só piadinha rabino. Mas hoje em dia tem anestesia. Tem anestesia. Não, mas ainda prefiro o batismo, é melhor.
Batismo ou circuncisão? O que você Mas prefere? batismo pode afogar. Mas vai que a circuncisão é com aquele rabino velho lá, com o óculos desse, mãos trêmulas. Mas voltando agora, falando sério, até esse humor também faz parte do judaísmo. Muito. A maneira judaica de falar. Jesus tinha um bom senso de humor. Muitas parábolas que ele conta eram com senso de humor, eram charadas, qual dentre vós, etc. É lógico, claro e evidente que é a lei da contradição. Para mim, Jesus é o Messias. Para o Ventura, Jesus não é o Messias. É um judeu que ele respeita, mas não é o Messias. Não, pera um pouco. Deixa eu fazer um adendo aqui importante. Que eu preciso sair dessa dicotomia. Não é só que ele é um rabino. Para mim, como judeu, tradicional, clássico, que conhece as escrituras, Jesus foi um grandíssimo expoente do judaísmo. Um grandíssimo expoente do judaísmo que confrontou a hipocrisia que reina até hoje dentro de todas as comunidades religiosas. Judaicas e cristãs. Judaicas e cristãs e etc. Então, assim, eu faço sempre essa correção porque eu não quero ser confundido. Não, e você foi... Eu não respeito a figura. Não, ao contrário. Ao contrário, para mim, realmente, trindade não existe no judaísmo. Claro. Eu vejo Jesus falando ali, perguntaram para ele qual é a lei principal. Ele fala, ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Eu vejo Jesus acredita como eu. Ok? Trindade não. Messias também. Até porque pra gente Messias tem uma conotação muito diferente da do cristão. falava de dois Messias. Pra mim, o cristão tá salvo. Não é porque eu não acredito que Jesus é Messias que o cristão não tá salvo. E eu acho que Jesus acreditava igual eu, inclusive. Esse que é o mais... Agora, quando eu leio os evangelhos, não vou dizer que não tem coisa ali que eu falo, pera um pouco, dependendo do evangelho, de João, etc. Se bem que no Talmud também tem... Não, peraí. Também. Agora, aquela hora lá que Jesus fala, você é, sei lá o que, igual um sepulcro caiado... como é que fala? Sepulcro caiado. Uau! Eu vibro! E você vê os sepulcros lá em Jerusalém ainda, da época do Segundo Templo. Mas eu vibro porque hoje, quantos líderes religiosos que acham que são os donos da religião e que vão contra os preceitos mais fundamentais da religião e se colocam como peso e régua, desviando o povo como pastores cegos e jogando o povo no abismo. Então, hoje, eu como judeu, eu como rabino, eu como judeu praticante, quando eu vejo várias das coisas que Jesus, que Yeshua combateu, eu falo, meu Deus do céu, é exatamente os mesmos problemas que existem hoje. Uhum. Transformaram a casa do meu pai, do nosso pai, em um shopping center. É dinheiro, é status, quem tem mais dinheiro vai sentar mais na frente, quem tá com um cinto não sei o que vai ser... O que é isso? Ou quando ele fala justamente sobre a mulher samaritana, quando ele fala sobre a prostituta, a mulher acusada de adultério, perdão... Uhum. Aquilo ali é Torá. Viva na veia. Na veia. Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. E é exatamente isso que eu leio nos profetas. Mas olha, mas Jesus falou tal coisa que parece contrariar a lei. Mas todos os profetas de Israel, quando falavam em uma linguagem que aparentemente contrariava a lei. Eu não me lembro se é Jeremias ou Ezequiel, a segunda vez que ele fala, quando Deus te tirou do Egito, em nenhum momento ele pediu de vocês oferendas e sacrifícios. Uhum. Oh, meu Deus do céu! Hoje o pessoal... Eu tenho nojo das ofertas de vocês e dos sábados e... Hoje, o que iria acontecer? Hoje o pessoal ia chamar o profeta seu reformista. Você tá rasgando o livro de Levítico inteiro. O livro de Levítico inteiro fala de ofertas, sacrifícios. Mas quando o profeta falou isso, tinha outro sentido. Ele não estava anulando os sacrifícios, ele estava dizendo o objetivo não era o sacrifício. Jesus, quando ele fala, o que importa não é, o que impurifica o homem não é o que entra, é o que sai.
Eu, como judeu praticante, tradicional, eu não acho que ele estava dizendo, ó, galera, vamos fazer um leitão aqui no meu aniversário. Não, Não! Ele está simplesmente usando aquela mesma linguagem que os profetas usavam e mostrando a contradição, mostrando o absurdo. A incoerência. Exato. Quando você vai para Mateus capítulo 5, é muito interessante que o Sermão da Montanha, Jesus começa deixando bem claro o seguinte: eu não vim revogar a lei e os profetas. Sim. Eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo. Aí muita gente pega assim, pô, não, mas ele veio cumprir, quer dizer, veio cumprir, veio acabar. Não, ele veio cumprir. Vamos continuar lendo. Porque em verdade vos digo, ainda que o céu e a terra passem, nem o i, nem um tio, como está em português. Sim, jamais isso é o Yud. É o Yud, que é a menor letra do hebraico. Jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aí ele começa a falar, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Só que é interessante. Quando ele fala, por exemplo, ouviste o que foi dito, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo, no Levítico não fala nada. Claro que não. Levítico 19 e 18 diz, amarás ao próximo mas não como fala a ti para mesmo. odiar. Não. Mas então Jesus errou a citação? Não. Não. Olha que ali, isso é muito interessante, é bem rabínico. Sim. Jesus não fala, ouvistes o que está escrito. Ouvistes o que tem dito. Porque naquela época, você sabe disso como rabino, já estava tendo uma tradição de alguns líderes religiosos que não fazia parte da lei de Moisés. Sim. E essa tradição estava impondo ao povo, por exemplo, o Shabat. O Shabat, que antes, e toda a lei, era algo para proteger o povo, se tornou algo a ser protegido. Sim, aí Jesus fala algo tão bonito. Aí, mas sabe quanta gente agora vai falar que absurdo, o rabino defendendo Jesus? Não, o rabino não defende ninguém. Eles vão falar que é absurdo o rabino defendendo Jesus, vão falar que é absurdo o adventista judaizando o cristianismo. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte... Não, pera, o que Jesus fala é tão simples, ele fala, o Shabat, o homem não foi dado ao Shabat, o Shabat foi dado ao homem. Ou seja, a pessoa, Deus não deu o dia do descanso para a pessoa sofrer com o dia do descanso, não faz sentido. E quando a gente vai lá, acho que o pessoal vai ficar meio surpreso, como é que esse rabino sabe tanto evangelho? Porque, gente, primeiro que é uma obra que envolve judaísmo, segundo que é uma obra que acabou causando também muito estranhamento pelas interpretações, e terceiro que eu nasci no Brasil, que é o país que tem o maior número de cristãos do mundo. Dizem, né? Eu não sei. Tudo bem. É que eu queria chegar na segunda parte. E o maior número de descendentes da tribo de Judá no planeta. Não, isso tá certo. Agora tem um ponto importante. Agora, desculpa só. Então, assim, é claro que eu tenho que ler. O argumento de Jesus é fantástico. Ah, não, mas você não pode comer, não sei o que. Ele fala, pera um pouquinho. Ah, que não pode colher a espiga no Shabat. Ele fala, pera um pouco. Rei Davi, quando tava com fome lá com os soldados dele, não era nem rei ainda, chegou no tabernáculo. Só o sumo sacerdote. Falou, me dá um pão aí. Não pode, não, é só do sumo sacerdote. Não, mas a gente vai morrer? A gente vai passar fome? Não, pega aqui. Agora, qual que é o ponto interessante? O ponto interessante, que muita gente não conhece, é que quando o Talmud, tem gente que fala assim, aí você segue o Talmud? Sigo, 50%. 50% eu sou contra. Porque o Talmud é um livro de discussões. E muitas dessas falas que Jesus traz, essas opiniões, elas existem também no Talmud. No sentido de, pera lá, vamos com calma. Exemplo. Olho por olho, dente por dente. Eita, aí tem um pessoal que me diz, rabino, vocês ainda cortam o olho das pessoas? Eu falo, rapaz, o Talmud, ele é exatamente o mesmo pensamento de Jesus, é mesmo, porque Jesus era rabino. Aí não era rabino. E vai ler nos evangelhos, então, chamavam ele de Rabi. Rabino. Com certeza, a Maria Madalena chamou de Rabi. Acho que o próprio João Batista. João, né? Sigam-no, né? Quando ele manda os dois discípulos seguirem Jesus. Então... E eles perguntam, mestre... Que é Rabi, que é rabino. É que é exatamente rabino. Mestre rabino. Ixi, eu falei. Não, você falou que Jesus era um rabino acima de tudo, ele achava que muita pessoa fala, ele não era rabino. Sim. E o Talmud, você fala que o Talmud... O Talmud, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Presta atenção. A compreensão do Talmud, que é igual Jesus,
Todas as opiniões, não, porque é um livro de discussões. Mas Jesus, qual que é a prática dele? Ele olha a letra, ele fala, não, essa letra aqui, hoje, nesse momento, não é assim que se Olha aplica. o espírito dela. Eu vou olhar o espírito da letra, porque a letra sem espírito mata. O Talmud é a mesma coisa. Pela compreensão dos rabinos do Talmud, olho por olho, dente por dente, é indenização financeira. Uhum. Pela compreensão dos rabinos do Talmud, da Mishnah, toda pena de morte tinha que ser evitada ao máximo e os rabinos teriam a orientação de colocar as testemunhas em contradição ao ponto de não poder executar ninguém. Uhum. Quem não atirou, que atire, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Essa era a tradição rabínica. Mas o preconceito criado dos dois lados faz com que judeus que poderiam compreender, não, aquilo lá é mais um rabino falando. Faz com que tenham medo de olhar. Por quê? Ah, porque eu tenho medo que vão querer me converter para cristão, ou porque na Inquisição mataram nossos ancestrais em nome de Jesus. E o cristão muitas vezes vai falar assim, não, o judeu é mau porque ele não aceita Jesus, então ele acha que o Messias é só para eles. Então eles acham que a gente vai para o inferno. Não, a gente é muito mais próximo do que distante. É o que eu estava te falando antes. Você, para mim, é muito mais próximo do que muitas pessoas que rezam na sinagoga do meu lado. Por quê? Porque o que te move, eu vejo o que te move. O que te move, em primeiro lugar, é busca da verdade. Eu sou doente pela verdade. Uhum. Acho que até um pouco a mais do que eu queria. O que te move é amor. Você começou aqui, a gente está aqui no museu. Meu Deus do céu, o Rodrigo começou a falar com a minha mãe é surda, ela não ouve nada. A atenção que o Rodrigo deu à minha mãe... Falando nisso, a gente já tem que ir para buscá-la daqui a pouquinho para jantar. Foi tão lindo, eu falei, é isso que eu vejo na pessoa. Deus, para mim, está na presença desse amor. O carinho, a busca da verdade, a fé, as tuas palavras. E não adianta nada ter uma pessoa do meu lado com kippá na cabeça, rezando em hebraico igual eu, com a mesma origem que a minha, e que é movida, talvez, pela cobiça, ela tem raiva do outro. Quem é mais próximo? Eu pergunto para vocês, quem é mais próximo? Uhum. É óbvio que você é mais próximo que eu. E eu me nego, não é que eu me nego, eu nem conseguiria acreditar em um Deus que colocaria as diferenças, que são menores, acima disso que é essencial, que é amor. Eu estive agora há pouco no Inteligência Limitada, e eu estava lá com um pastor, eu estava com o pessoal de outras religiões. Aí eu falei que uma vez eu falei para essas pessoas, é uma banda que eu faço parte, Banda Sou da Paz. Eu falei assim, eu não acredito em nenhuma religião de vocês, e se eu puder eu converto todo mundo aqui. Mas eu disse o seguinte, num tom de brincadeira, mas tem um fundamento verdadeiro aí. Falei, ó, se eu chegar no céu e só tiver judeu ali, eu vou falar, meu Deus do céu, que chatice. Que as conversas vão ser a mesma. Olha, você viu o conflito lá em Israel, não sei o quê. É legal, eu gosto do meu povo, eu amo o meu povo, mas eu gosto de ouvir o diferente, eu adoro. E se por acaso eu chegar lá e só tiver judeu, eu vou falar, meu Deus, mas o Rodrigo, ele é tão bom. Olha como ele tratou a minha mãe lá no museu. Olha como ele dedicou a vida a difundir a fé para as pessoas. Por favor, meu Deus, deixa eu ir lá. Eu não tenho dúvida de que esse amor é a essência daquilo que os nossos grandes mestres ensinaram. Eu não tenho dúvida. E vou falar mais, eu não tenho medo nenhum de estar errado, nada. Aí se o cristianismo estiver certo, eu não estou preocupado com isso. E se o islamismo estiver certo, eu não estou preocupado com isso, nada, eu não estou preocupado com nenhum certo. Porque eu tenho certeza absoluta que a essência daquilo que Deus espera de nós é aquilo que faz com que a gente consiga ultrapassar as diferenças, que é o amor. Quantas pessoas falam assim, eu sou monoteísta, acredito em um Deus. Eu falo assim, você acredita em um Deus? Me prova.
Ah, porque eu xingo o outro de herege, eu xingo aquele lá de monoteísta, porque ele reza pra santa, porque ele reza pro... E você acha que isso é ser monoteísta? Eu vou contar uma pequena passagem que me aconteceu uma vez. Uma vez eu tive que ir no posto de gasolina para pegar a gasolina que o carro tinha acabado. Eu sou uma pessoa que não... Carro, para mim... tá rindo ali, então quer dizer que é uma história meio... Aí eu fui no posto de gasolina e cheguei lá pro cara, levei lá o galão, falei pro cara... A gasolina só Foi pode... isso mesmo, Marcelo? Só pode... Você pode me emprestar o funil? Isso é seríssimo o que eu tô falando agora. Isso para mim é o que eu quero que as pessoas mais se lembrem. Aí ele falou, aí ele me tratando como meu irmão. Meu irmão. Aí ele falou, não, meu irmão, eu não posso te emprestar não. Eu falei, por quê? Porque as pessoas não costumam devolver. Aí eu olhei bem fundo nos olhos dele, Rodrigo. Eu disse assim, tudo bem. Não me empresta. Ó, gente, esqueçam tudo que eu falei até agora. Se for para lembrar de alguma coisa, lembrem dessa fala agora, tá? Eu falei, então, eu vou te pedir uma coisa. Se você não vai me emprestar, não me chama de meu irmão. Não me chama de meu irmão, chama de primo, chama de vô, do que você quiser. Meu irmão não me chama. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque quando você me chama de meu irmão, o único pai que eu posso ter em comum com você é Adonai, é o Senhor, é o Eterno, é o único. E se você realmente acha que eu sou teu irmão em Deus, então não desconfia de mim pro mal sem me conhecer. Se você me chama de meu irmão, me empresta isso aqui e confia em mim. Foi lindo. Ele ficou assim. E ele, com a cabeça abaixada, ele me deu o funil. Eu fui, voltei e agradeci ao meu irmão. Não adianta falar que acredita que Deus é pai. Você só vai provar que você acredita que Deus é pai se você tratar os outros como irmãos. Uma vez em Israel, eu peguei um táxi. Eu estava indo embora de Israel. O motorista era do Hamas. Se ele não era do Hamas, ele era simpatizante do Hamas. Ele estava com um ódio no olhar. Aí uma hora ele começou a falar, vocês judeus são um povo infiel. Eu falei, por quê? Ele falou, por quê? Porque vocês fizeram um bezerro de ouro. Eu falei, rapaz, não sobrou nem um pozinho de ouro para mim? Eu falei para ele, você não é daquele grupo, daquele pessoal que explode xiita, que explode sunita, porque tem alguma divergência pequena? Aí ele falou, e daí? Isso não é contra Deus? Eu falei, explodir inocentes por questão religiosa não é contra Deus? Ele falou, não, é contra o homem. E eu, com todo o cuidado do mundo, e com todo o bitachon, confiança no Eterno, eu discordei dele. Quando a gente saiu do táxi, no aeroporto, em Lod, eu olhei para ele e falei assim, provavelmente você não me olha como irmão, mas eu acredito que nós temos um pai só. E eu acredito que você é meu irmão. E se você me permite, eu vou te dar um abraço. E ele me deu um abraço. E a gente se olhou nos olhos e eu voltei. Eu não tenho mais nenhum nada, porque a confiança em Deus, ela tem que ser a confiança de que o mais essencial, o mais belo que ele nos deu é o principal. Que é o amor. Que é o amor. Eu quero só falar uma coisinha aqui, porque o nosso tempo tá... E é bíblico isso, viu? Isso que você falou é tão sério. Eu quero também fechar aqui, porque nós vamos agora já partir para o nosso término. Mas você tocou um ponto muito interessante que eu quero resumir com uma frase. Deus não precisa de advogados. Precisa de testemunha. E há muitas pessoas que querem ser advogados de Deus. Espera aí que eu vou defender Deus aqui. Primeiro que Deus não fez nada de errado. Segundo que, ainda que numa hipótese estúpida e absurda, Deus fizesse alguma coisa de errado, ele teria nomes melhores para ser advogado dele do que Rodrigo Silva, do que Ventura. Então, Deus não precisa de advogado, ele precisa de testemunha. Quando você falou aí da questão das pessoas que se rejeitam e tudo mais, eu olho algumas coisas interessantes, tanto na Tanakh, que os cristãos chamam de Antigo Testamento,
quanto nos evangelhos na vida de Jesus. Vou começar pela Tanar. Deus tinha um povo eleito. E vamos deixar bem claro aqui. Tinha um povo eleito. Não eram os babilônios, não eram os gregos, não eram os romanos, não eram os fenícios, não eram os filisteus. O povo eleito era o povo de Israel. Ponto. É esse povo que Deus chamou Abraão e falou, eu tenho uma promessa para esse povo, etc. Porém, o fato de ter um povo eleito não impediu de Deus ter filhos e filhas sinceras fora do povo eleito. O povo eleito era como se fosse, se eu pudesse usar uma expressão assim, uma forma didática de Deus de ensinar o plano da redenção, para não se perder depois de Adão. Deus não diz, Beni Behori Israel, Uhum. Israel é meu filho primogênito, mas um pai só tem... Se ele tem primogênito, porque ele tem tem outros. Tem outros. Tem E eu caçula. tenho vários exemplos bíblicos de Tem um filho filhos do meio. sinceros de Deus fora de Israel. Por exemplo, a própria Ruth era moabita. Ela era estrangeira. Povo proibido. Povo proibido. Povo fruto de um incesto. Ixi, não porque você contou essa parte, não precisava, é muito pesada. E foi ancestral do rei Davi. Ló com as filhas. Exato. E ela foi ancestral do rei Davi. Você vê Naamã. Naamã era um general do exército da Síria, com S, inimigo, e foi curado pelo profeta, e o profeta falou assim, volta, e ele nem voltou como judeu. Então ele falou assim, mas quando eu chegar lá... Eu vou ter que entrar no templo, eu vou ter que me curvar. Exatamente. Vá em paz. Naamã. O livro de Daniel, que a gente falou hoje no Museu do Livro de Daniel, para mim, de todos os livros da Tanar, o livro que mais demonstra, isso é uma opinião bem particular, o livro que mais demonstra o nacionalismo e a identidade judaica do que qualquer outro é o livro de Daniel. Porque ele teve que ser obrigado a ser judeu no ambiente mais antissemita que você podia imaginar. O ambiente da Babilônia. Ele teve que trabalhar para o cara que destruiu o templo dele. Imagina você ter que agora trabalhar como professor de hebraico na casa do cara que botou fogo na sinagoga que você é rabino. Daniel foi com seus companheiros ali humilhado. A gente conversou sobre isso no museu. E Daniel nunca cedeu. E com certeza outros judeus cederam, porque não havia na Babilônia só 4 judeus. Ele não comeu das carnes proibidas do rei. Os companheiros dele não se prostraram diante da imagem. Ele reconheceu o Deus de Israel. Mas apesar de todo Foi jogado na cova dos leões. Mas apesar de toda essa força de identidade judaica que sobrevive a tudo, é o livro mais policultural que eu poderia dizer. Os heróis do livro de Daniel são todos não judeus. É o chefe da cozinha, que ajuda Daniel. É o chefe da guarda. É o próprio Nabucodonosor, que reconhece o Deus de Israel. É o Dario, o persa, que vai lá. Interessante essa percepção. Daniel não fala o Deus de Israel nenhuma vez, o Deus dos céus. Ele amplia, assim como Isaías amplia. É o Deus dos céus. É. Olha que interessante. O que eu aprendo com Daniel? Que dá para conjugar identidade confessional e nacional com pluralismo em respeito ao outro. Eu vou fortalecer essa fala. Eu saio daqui hoje, parênteses, hoje não sai de mim, que seja importante, porque eu vou levar esse dia para muito tempo, quem sabe para sempre. Com meu judaísmo muito fortalecido. Mas muito fortalecido. Eu tenho certeza de que todo o pessoal que veio com a gente sai com o judaísmo muito fortalecido. Assim como eu acredito que a sua visão cristã também sai fortalecida. Gente, só pessoas fracas têm medo do diálogo. Eu tô vendo ali na parede, tem uma parede cinza e uma parede creme. O cinza é mais cinza quando ele tá do lado do creme. Porque eu olho a diferença e falo, E o creme é mais creme quando ele tá do lado do cinza. O que é mais legal, uma cadeira e uma mesa ou 2 cadeiras? O conjunto sempre é melhor. E
é justamente isso. Eu tenho certeza de que tem características que eu tenho como judeu que você deve olhar e deve falar, legal, isso aqui é bem judeu, né? Uhum. E você tem muitas características como cristão que eu olho e falo, bacana esse jeito dele de falar. Não tem nada a ver com dogma. É o jeito de falar. Mas eu quero falar uma coisa do seu testemunho, se você me permite. Claro. Que mexeu muito comigo e tem a ver com isso que você disse. Lembra que eu falei que no Novo Testamento também nós temos a mesma dinâmica do Antigo? Sim. Jesus também reconheceu, fora do cristianismo, do movimento cristão que ele estava fundando, pessoas sinceras a Deus. Sim. A mulher Samaritana. A samaritana, que você sabe disso, no Talmud diz que aquele que come o pão da mão do samaritano é pior do que o que come a carne de porco. Eu vou fazer uma coisa importante aqui. Aham. No Talmud tem um rabino que fala assim, o cara que não é judeu e que estuda a Torá é passível de morte. É. Só que tem outro rabino na linha seguinte que ele fala assim, rapaz, que vergonha! Até o idólatra que estuda a Torá é mais elevado do que o sumo sacerdote no templo. Para Então mulher é muito também, importante sempre... um fala que aquele que ensina a Torá para a filha está colocando no caminho da prostituição. O outro fala que não, que ele tem a obrigação de ensinar porque ela que vai ser a primeira professora das crianças. Então, importante que todos saibam disso. Para cada fala no Talmud que você pode falar assim, rapaz, tem uma outra que você fala, meu Deus. Tanto é que tem uma piadinha que o pessoal conta que uma vez um judeu foi encontrado numa ilha deserta, ele sobreviveu lá durante vários meses. E o pessoal ficou admirado como é que ele sobreviveu solitário ali e tal. E eles perceberam que ele tinha 3 cabanas que ele construiu ali, né? Uma é a casa dele. Falou, olha, rapaz, parabéns, a sua fé. Pois é, você morava nessa cabana assim, e aquelas outras 2 cabanas eram as sinagogas, porque eu não podia deixar o meu judaísmo. Que bonito, todo Shabat eu ia para a sinagoga, etc, etc. Que legal. Mas por que 2 cabanas? 2 sinagogas. Você falou para eu lembrar, daqui eu não entro. Quer dizer, tem uma que eu vou, mas né? Isso não é uma piada. É verdade. Isso aconteceu mesmo? Fui eu aqui. Já fala que você parece o Tom Hanks, viu? O Wilson. Mas então, Jesus reconheceu não só na samaritana, a mulher Ciro-Fenícia, que um evangelista chama de mulher Ciro-Fenícia, o outro chama de mulher cananita. Que você sabe o significado pejorativo? E eram pessoas de fora. O oficial... O significado pejorativo, eu sou descendente de uma cananita. Ué. Mas Judá casou com quem? Mas você vê o preconceito da época. Um soldado romano, que ele fala, Jesus não sou digno que o senhor entre em minha casa, mas ele reconheceu, ou seja, reconhecer fora do povo eleito aqueles que discordam. E aí, nesse ponto, tem um elemento crucial que eu acho que a gente tem que, para que o cinza e o branco, o creme, possam andar em harmonia. Eu comecei essa fala dizendo, Deus precisa de testemunhas, não de advogados. E antes disso eu tinha dito, não tem como os dois estarem certos. Ou Jesus é o Messias e eu estou certo, ou ele não é e você está certo. Só que, aqui é mais um puxão de orelha para os cristãos. Você puxou a orelha dos judeus aqui, deixa eu puxar a orelha dos cristãos também. Se Jesus é o Messias, eu não preciso de ser advogado disso para convencer o outro. O que eu tenho é que testemunhar para que o outro não tenha aversão a Jesus por minha causa. Esse é o ponto. Você entendeu? Sim. Quando eu oro a Deus, eu peço assim, Jesus, eu creio que o Senhor é o Messias. Não permita que se algum dia o Ventura não acreditar que o Senhor é o Messias, eu estou sendo sincero, Sim. que ele pode discordar da messianidade de Jesus por 249 mil razões, mas que nessa lista não esteja o comportamento do Rodrigo. Por isso que eu puxei a Inquisição. Sim. Hoje, Jesus não pode estar lá junto com Lubavitch por causa dos cristãos. Então, você tem que ter essa questão que, vou falar em termos cristãos, me permite em termos judaicos. A minha vida é o único evangelho que muita gente vai ler lá fora da igreja. E a sua vida vai ser talvez a única Torá que muita gente vai ler fora da sinagoga. Forte. Sabe? Então isso é muito sério, muito forte. E eu acho que Deus conduz todas as coisas. E assim vocês estão vendo aqui nessa mesa um exemplo claro de como pessoas com pensamento diferente conseguem conversar, contar piada, rir, sem tricotar, sem ofender, sem negar o que acredita
e sem demagogia chamar o outro de irmão. Tá bem? Eu espero que esse exemplo aqui vá para muita gente. Eu ia fazer isso no meio do programa, mas como o assunto foi rolando, eu quero fazer no final agora, porque eu sei que o seu pai é egípcio, nasceu no Egito, não é? Você vê o sangue judeu onde é que foi parar em todos os cantos da terra. Eu falei, né? Teve esses dias uma pessoa que veio me ofender nos comentários. Ah, vocês são estrangeiros em Israel. Eu falei, meu amigo. Aí começou a me falar de africano. Eu falei, mas meu pai é africano. Sim. E o cara começou a rir, africano branco. Eu falei, amigão, meu DNA é do Irã até o Marrocos. Tanto é que você vê a miscigenação dos judeus muito parecida com a dos brasileiros. Você é judeu, de olho claro e branco. Eu conheço judeu da minha pele no exército de Israel lá. Tá cheio? Tá cheio, dessa cor. Eu conheço judeu, tô falando judeu, eu vou até mais além, me permita, judeu israelense, que tá morando lá. Sim. Tá bom? De cabelo pichain Sim. e outro de cabelo liso. Olha a miscigenação, isso indica alguma coisa. Não miscigenação no sentido que perderam a pureza, miscigenação no isso sentido indica sucesso na missão, que o Rabino Elazar missão. falou, Deus semeou vocês Exatamente. na diáspora pra... Agora, se ele semeou o povo de Israel, foi para pregar uma mensagem. Isso. E Yeshua pregou essa mensagem, ele também falou, ide pregai o evangelho a todo mundo, em testemunho a todas as nações. É a mesma mensagem. No final das contas, é Deus que vai julgar o nosso coração. O que a gente não pode é cair naquela piadinha, que diz que um grupo... Aí você pode adaptar isso para judeu, para cristão, para quem você quiser, para adventista. Eu vou adaptar para o adventista. Uhum. Que diz que o pessoal foi para o céu na eternidade, o Haolam com Hashem, todo mundo feliz e tal, feliz ouvindo o rio da água da vida ali, Abraão com todos os seus... Aí perguntaram assim, mas tem um condomínio fechado ali com um muro bem alto? Ali moram os adventistas. Eu tô puxando para mim. Ah, mas por que eles moram lá dentro? Não é porque eles não sabem que outros também foram salvos. Aí para não ficar chato... Porque senão ia virar um inferno. Ia virar um inferno. Você entendeu? Eles acham que é só eles que foram salvos. Então, isso que eu não quero para a igreja adventista, você atribui aí para a igreja batista, presbiteriana, para o rabino, mesmo dentro da sua igreja, que é negócio assim, vai para os céus que concordam comigo. Deus é acima disso. Repito, que ele possa não aceitar que Jesus é o Messias por muitas razões, mas que nunca esteja nessa lista o mau testemunho que eu estou dando. Porque você foi um judeu que superou o trauma da Inquisição, lembrando não de apagar a memória, mas de saber que não são todos os cristãos que praticaram Claro aquilo. que não. E que nós também superemos o Tivemos trauma. padres católicos que foram Sim, heróis. visite Israel, os amigos de Sião. O padre Vieira aqui do Brasil, um herói. Inclusive tem os sermões de Vieira que até te sugiro, leia. Sim. E também da parte dos cristãos. Eu tenho o livro, mas eu não li ainda. Leia. Também superemos aquela turba de judeus que gritou solta Barrabás, queremos Jesus, porque assim como os da Inquisição não representam o cristianismo, os do solta Barrabás não representam o judaísmo. Mas, já que eu falei de Egito, eu quero presentear você aqui com um livro que eu escrevi. Aliás, gente, é o meu mais novo bebê acadêmico, se eu posso chamar assim, A Bíblia e o Egito Antigo, um livro que eu escrevi com o William Cardoso, e quando a gente estava falando de Egito e tudo mais, eu lembrei, é um livro todo ilustrado, e eu sei que já tem muita gente, porque eu coloquei esse livro no Instagram, aí um monte de gente assim, onde é que eu adquiro, onde é que eu adquiro, onde é que eu adquiro? Então faz o seguinte, eu não sei se, David, tem como colocar já nesse vídeo aqui o link para o pessoal, tem como... Hã? Eu vou falar o que ele falou, vou pegar com a Laura é minha esposa. A Laura vai passar o link para o David vai colocar, fixado aqui nesse vídeo, o link onde você pode adquirir a Bíblia e o Egito Antigo, onde eu conto muitas coisas que a gente conversou hoje que até ele ficou surpreso. Por exemplo, quem foi o farol do Êxodo? Quais as evidências arqueológicas que o Êxodo existiu? Qual a menção mais antiga a Israel que há fora da Bíblia? É do Egito. As duas menções mais antigas fora da Bíblia são do Egito. Quer saber qual está aqui? Todo ilustrado. Esse aqui é seu, só que eu assinei para você e para Marcela. Obrigado. Viu, então? Todo Arabá. Já está. Bevacachá. Quando ele falou tudo Arabá, eu falei Bevacachá, não é que vai beber cachaça, não. Você falou obrigado, eu falei de nada, tá bom? E olha, esse é seu também, comunhão de bens.
Tá bom, Marcela? Gente, a gente é muito mais assunto para conversar sobre o fim dos tempos e tudo mais, mas nesse momento eu acho que a gente pode terminar com uma coisa muito bonita. E eu quero te pedir que você fale com um hebraico muito melhor do que o meu, se você não se importar que você está de kippá, a bênção sacerdotal, porque eu costumo explicar para as pessoas assim. Vou falar em português primeiro, ele fala em hebraico. Quando tem problema para você fazer a bênção sacerdotal? Não? Então tá ótimo. אין בעיה, Em Baiá. אנחנו אחים. Então tá bom, vamos fazer nós dois juntos que ele falou. Então, Anarno, o que acontece? Quando fala que o Senhor te abençoe e te guarde, olha os pronomes. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Peraí, opa. O seu rosto é o rosto dele. Que o Senhor sobre ti levante o rosto dele. O seu rosto. O que é levantar o rosto? Levantar o rosto é fazer isso aqui. Mas para você levantar o rosto sobre uma pessoa, ela tem que estar acima de você. Mas ninguém pode estar acima de Hashem. Ele é o supremo, ele é o absoluto. Se ninguém pode estar acima de Hashem, que paradoxo é esse que ele levanta o rosto dele sobre mim? É que Hashem, a maneira respeitosa como os judeus se referem ao Altíssimo, o nome. Hashem significa o nome. Para não pronunciar o nome de Deus, Hashem te trata como filho, como filha. Sabe aquela cena do pai abrindo o portão e a criança vem correndo? Papai, 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 aba, aba, aba. E ele pega a criança, vem cá, meu lindo, e levanta a criança no colo. Lindo do papai. Que lindo. Uau. Ele levantou o rosto dele sobre você. É essa cena que ilustra a bênção sacerdotal. Que lindo, que lindo. Tá bem? Então, por Vamos favor. lá. Você quer junto? Mas eu não tô com kippá. Então põe minha mão aqui assim, ó. Põe a mão. Põe a mão aqui assim. É porque o kippá que ele tá usando... Mostra aqui o kippá. Abaixa só um pouquinho assim, pessoal. Vê, olha. Tá da cor do cabelo, mas é um kippá. Kippá é cobrir. A mesma origem da palavra kippur, perdoar. Então tem vários significados aí. Cap. Será que é a mesma coisa? Aí eu não sei. Acho que é Acho só que falso cognitive. Será? sim, Cap acho que pode sim. ser. Você tem... Bom, alguns pensam que husband é a mesma coisa de Levi, né? Aquele que foi amarrado. Husband. Então, piadinha rabínica, depois vocês vão entender. O kippá significa que você está constantemente sob o perdão de Hashem, que você está constantemente sob a presença de Hashem, que você não é infinito, que você é limitado. Você tem limite, ó, tá bom? Lembra disso. Então eu vou substituir o kippá pela minha mão aqui, a gente pode fazer junto. Eu posso fazer uma pequena... Não é uma propaganda, porque Por realmente é um favor. conteúdo que eu acho ele importante do livro. Sim, que eu não trouxe, ele me deu. Você trouxe algum exemplar? Não. Não, eu sou um judeu Você, meio não, complicado nesse você, sentido. ele não é, ele é goi. Porque o judeu vende. E Não eu é não isso? trouxe lojinha. Não, lojinha. E eu não Tá trouxe bom? lojinha. Não trouxe lojinha. Mas eu vou colocar depois. Eu tenho o livro, eu vou botar uma foto depois lá. Sim. Descobrindo a face oculta da Torá. Publicado pela editora Sefer. É bom? A editora Sefer não publica livro meia-boca de judaísmo. Só para você ter... A Sefer, no Brasil, é a maior editora de livros judaicos que há. Não estou fazendo propaganda da Sefer, mas é verdade. Eu conheço academicamente, se quer livro sobre judaísmo, se tem o selo editora Sefer, que significa livro, editora livro, ela tem uma base muito fundamentada. E eu comecei a ler, inclusive. E nesse caso... Eu vou te falar a verdade, assim, é um livro que eu mesmo fiquei muito surpreso. Eu ainda sou muito surpreso com as coisas que eu escrevi ali. E quando eu dei para vários alunos meus, e todos gostaram muito, matemáticos e etc., quando eu dei para o dono da Sefer, o Jairo Friedling, eu confesso que eu fiquei um pouco nervoso. Que ele é um cara, assim, bastante... Criterioso. Muito criterioso e um grande erudito. Ele falou que ele só parou de ler o livro para dormir, acordou e continuou. Ele falou assim, Ventor, esse livro está entre os mais importantes do último século do povo judeu. Um livro... Fala o título devagarzinho. Se chama Descobrindo a Face Oculta da Torá. Se você colocar entre aspas no Google, ele já vai... E aí eu vou pedir para comprar na loja Davar. Davar é palavra. Judaicos. Davar... D-A-V-A. R.
D-A-V-A-R, artigos judaicos. É mais fácil soletrar do que o Yud É, lá bem mais. do Levi, Bem Lamed. mais. Então vamos fazer a nossa bênção? Então, Vamos lá. Vamos dar as mãos aqui. Vamos. Eu preciso dessa aqui para simular o que. Eu vou contar uma coisa. Quem se lembra daquele gesto do Spock no Jornada nas Estrelas? Que o pessoal achava que era maçonaria, não tinha nada a ver. É isso que os Koanim, os sacerdotes, É. até hoje em dia fazem na hora que vão dar essa bênção. Sabia que eu já fiz assim e fui acusado de maçom? Esse é o Shin, gente, a letra do Shaddai, tá bom? É a letra Shin que aparece nesse formato. Vamos lá? Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yaer Adonai panav elecha vichuneka, Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado. Amém. Laila Tov, Shalom. Shalom uvracha. Você vai cortar lá?